Hello, guys. Hello, guys. How are you? I'm Walterley Freitas. I'm your teacher for contributing for your learning language, learning English. Today, I will speak just in English with you. So, if you want to understand me, so read here above me because the subtitle. No, I'm joking. Não, gente, vou falar em português. Eu estava dizendo que hoje a nossa aula de inglês vai ser totalmente em inglês, mas não vai ser, não, tô brincando, tá bom? Apesar que seria interessante, o que vocês acham? A gente fazer uma aula de inglês 100% em inglês, hein? Aí vocês iam praticando o listen de vocês. E depois, com certeza, a gente poderia praticar o speaking. Não sei se vocês sabem, mas nós vamos tentar daqui para frente, eu estou conversando com a professora Patrícia, inclusive, para a gente trabalhar as 4 habilidades da língua inglesa, que é ouvir, falar, ler e escrever. Então, se preparem, porque a gente está planejando aulas que vão possibilitar a vocês essa prática, porque é importante. Vocês devem ouvir músicas em inglês e devem pensar assim, nossa, o que esse cantor, essa cantora está falando? Ou, de repente, vocês estão assistindo um filme, um vídeo, né, e vocês se perguntam o que eles estão ali atuando. Então, é isso. Estamos planejando e, quem sabe, quando a gente finalizar esse módulo, os próximos, a gente vai trazer esse processo no aprendizado da língua inglesa, que é bastante interessante. E hoje a nossa aula vai continuar falando sobre questões gramaticais, e esse assunto especificamente eu gosto porque, como eu sempre digo, né, se a gente prestar atenção nesses contextos gramaticais que a gente expõe aqui para vocês, ele vai auxiliar, os assuntos irão auxiliar vocês também no processo de aprendizagem da língua inglesa. Esse assunto de hoje, inclusive, vai ser muito útil para vocês que gostam de escrever, ou para vocês que agora, poucos meses aí, daqui para frente, né? Acho que em novembro, eu não estou bem certo, mas daqui um tempo vocês vão ter o Enem. E para escrever, vocês precisam de conectores, vocês precisam de palavras que conectam ideias, vocês precisam de palavras que expressam a ideia contrária. E a aula de hoje vai servir, de repente não, vai servir para vocês para melhorar no entendimento, uma vez que vocês já tenham tido esse mesmo assunto, tá bom? Então, nós vamos falar hoje de conectores, connectives. Vou ler para vocês na tela. Olha só. Connectives. Então, a gente vai aprender alguns conectivos que também nós podemos dizer conjunções, tá bom? Nós vamos aprender algumas, como dizer uma frase, como dizer assim, eu iria para a festa, mas não fui porque estava chovendo. Então, esse mas é um conectivo. Deixa eu ver, Maria e João foram para a escola. Então, esse e que eu mencionei, Maria e João, é um conectivo. Então, olha só. Conectivos são palavras ou expressões, vou aqui para a gente ler junto. Aqui, ó. Conectivos são palavras ou expressões que ligam ideias, frases ou parágrafos. Deixa eu botar aqui para você. Eu ainda estou me acostumando com isso. Ó. Parágrafos
o tempo todo em textos, redações, conversas e até músicas ou filmes. Saber usá-los bem ajuda muito na hora de escrever e falar inglês com mais naturalidade e coerência. Então, essa aula, como eu falei na introdução, a gente também pode utilizar o mesmo entendimento e reforço para a língua portuguesa. Vamos voltar lá para a tela. Os conectivos, eu já li essa parte. Aqui, no inglês, assim como no português, usamos palavras que ajudam a ligar ideias dentro de frases e parágrafos. Essas palavrinhas são chamadas de conectives ou conectivos. E são fundamentais para dar sentido, clareza e organização ao que queremos dizer. Por exemplo, quando usamos because, porque, estamos explicando uma razão. Quando usamos but, mas, mostramos uma ideia contrária. Já com and e, adicionamos uma informação. É bem simples e a gente vai trabalhar com alguns exemplos e atividades e vocês vão pegar isso aqui bem rapidinho. Vão aprender. Então vamos lá, vamos começar porque nós temos algumas categorias. Nós temos aquelas categorias como essa aqui que vai fazer introdução de uma frase, de um parágrafo. Então, para iniciar parágrafos, apresentar informações e fazer referências entre os argumentos, a gente pode usar o first of all. Just a minute. Aqui. Vamos lá, de novo. E ela deu vou passar para cá. Aqui, eu acho que... Cadê o íconezinho? Para eu usar a canetinha. Deixa eu... Espera aí, gente. É porque, como vocês sabem... Cadê? Aqui. Não. Vamos fazer aqui. Vou falar para vocês. First of all... Antes de tudo, em primeiro lugar. To begin with, para começar. Vou botar aqui. Aqui achei. Pronto. First of all. To begin with. Então, nós temos antes de tudo, em primeiro lugar, para começar. Inicialmente. In the first place, em primeiro lugar, tá aqui, ó, em primeiro lugar, in the first place. It is important to note that. É importante notar. Então, se você quiser começar uma frase ou um parágrafo, você pode usar um deles, tá? O mais usados que eu tenho visto, eu vejo esse aqui, ó. It is important to note that. E é bom, e é bem facinho de a gente aprender porque temos uma palavra bem semelhante ao português, important. E também nos livros ou nas frases eu vejo muito isso aqui, ó. Muitas pessoas usam isso, first of all. Então, first of all, we need to understand the problem before they find a solution. Concordo. Primeiro de tudo, nós precisamos entender o problema antes de procurar uma solução. Antes de encontrar uma solução. Né? Need. Olha só, precisar, gente. Se você quiser falar precisar em inglês, usa o need. Need. Vou repetir para vocês, ó. Need. Tá bom? Precisar. I need too much money. Eu preciso de muito dinheiro. Aqui, para a gente acrescentar informações. Então, adicionar algo. Então, nós temos o and, also, to, moreover, in addition, besides e furthermore. Então, and, e, also, também, to, também. Depois eu explico para vocês como que usa um, como que usa o outro. É bem facinho.
Esse aqui eu costumo dizer assim, vai no meio da frase, e esse aqui vai no final, para o estudante aprender rapidinho. Então, esse aqui vai no meio, esse aqui vai no final. Moreover, além disso. In addition, além disso também. Besides, além disso. E aí, esses aqui não precisa se preocupar ali em que lugar da frase você vai colocar. Aqui, você usando qualquer um desses, você vai falar o que está dizendo aqui, ó, além disso. Não é igual como eu expliquei aqui em cima, ó, o also e o to. Besides, furthermore, que é além do mais. Então, nós temos um exemplo. She plays the guitar and sings beautifully. Então, ela toca violão. Lembrando que guitar é violão, porque se a gente quiser falar guitarra em inglês, é electric guitar. Ela toca guitarra e, olha aqui, ó, e canta lindamente. Tá bom? Olha o e aqui, ó. Preste atenção nos conectivos que a gente vai fazer atividade. Aqui, nós já temos uma demonstração de conectivos sobre dar ideia contrária, né? O contraste das frases. Então, nós temos aqui, ó, o but, however, although, though, even though, nevertheless, nonetheless, on the other hand. Tá? E a tradução, mas, contudo, entretanto, embora, menos que, embora, né, menos que e embora, no entanto, não obstante, por outro lado. E tem só uma observação aqui, eu vou lá na tela para mostrar para vocês, que é aqui, ó, although e though. É o mesmo raciocínio que eu falei do to, lembra do to e do also? O que eu disse? Que o to eu uso no final e o also ali no meio da frase, digamos. É a mesma coisa aqui. Although e though, esse eu vou usar no início ali de uma frase. E though eu vou usar no final. Tá? A gente vai fazer exemplos depois, e aí vocês vão treinar isso comigo, tá bom? Olha só. Esses são o de contraste. Então, prestem atenção nesses detalhes, tá? Olha aqui, ó, contraste, but, however, although, though, even though, nevertheless, nonetheless e other hands. O mais usado que eu vejo, eu uso mais esse aqui. Quando eu vou escrever, on the other hands. Tá bom? Vamos seguir. Eu falei que eu uso esse, mas o mais usado é esse, o but e o however. Eu vejo muito however nas frases. Então, he is very rich, but he doesn't show off. Ele é muito rico, mas ele não se mostra, vamos dizer assim, não mostra que é tão rico, que é rico na verdade. Então, he is very rich, but he doesn't show off. Se eu fosse rico, eu ia falar doesn't show off, não. I show off. I will share my money with other people. Eu ia dividir meu dinheiro, se eu fosse muito rico. Eu não entendo, gente, por que fica tão rico e não divide com os outros? A condição... tá, isso aqui é legal. Olha só, nós temos as conjunções, os conectivos. Ó, if de condição. Unless, provided that, as long as... Toda vez que eu leio esse conectivo, as long as, eu lembro de uma música do Backstreet Boys que vocês não vão... Eu acredito que os estudantes de 14 anos, 13 anos hoje,
Eles não vão saber o que é o Backstreet Boys, o que eles fizeram no passado, no anos 2000. Então, toda vez que eu vejo essa palavra as long as is love, eu lembro da música deles. Aqui nós temos o in case, no caso de, né? Então, esses aqui, nesse quadro laranja, são os conectivos de condição. Se, a menos que não chovesse, eu iria com você. Provided, desde que eu consiga um bom desempenho, eu facilito a vida para você. Essa frase não ficou muito boa, mas foi a que veio na minha cabeça. Contanto que, e no caso de alguma coisa. No caso de acontecer isso, aí você faz o restante da frase. Vamos voltar lá para ver o exemplo. Nós temos aqui, ó. If it's raining, we'll stay indoors. Então, se chover, nós vamos ficar dentro de casa. Indoors. Se chover, nós vamos ficar em casa, dentro de casa. Ou vamos ficar aqui dentro, né? Por que eu falei casa? Porque aqui parece uma casa. Mas não está escrito house nem home aqui. Mas subtende-se. Tá bom? Aqui. Tempo e sequência. Then, então. After, depois. Before, antes. When, quando. While, enquanto. Meanwhile, enquanto isso. Eventually, eventualmente, no final. Finally, finalmente. First, primeiro. Next, próximo. Então, isso vai dar o quê? Sequência ou ordem cronológica. É os conectivos nessa ideia. We had dinner, then we watched a movie. Então, nós jantamos, então, ou depois, nós assistimos um filme. Olha aqui. Gosto. Popcorn. I love popcorn. Aqui. Para mostrar razão ou consequência de algo. Olha aqui, ó. Because when the sun shines, shine together, told you. Because, porque, since, já que, uma vez que, as, como, já que, so, então, por isso, then for, portanto, thus, assim, portanto, thus, né? As result, como resultado. Olha só, as, aqui ó, as, como, tá bom? Esses são para causa e efeito. Vamos mais adiante. I was tired, so I went to bed early. Eu estava cansado, então eu fui dormir cedo, eu fui para a cama cedo. Yesterday I was yesterday I was so tired. I was tired, so when I went to bed early. When I finished my workout in the gym, I was tired. I remember that I arrived at home so tired, and I'm making my dinner and go to. I didn't watch anything. O que eu falei, gente? Depois da academia, eu fiquei muito cansado, aí eu cheguei em casa, fui jantar e fui dormir cedo. Eu estou falando inglês com vocês já para aguçar a curiosidade de vocês e a vontade das próximas aulas. Eu quero que vocês prestem atenção, assim. Estou falando agora em inglês para citar os exemplos, mas justamente é de propósito, para que vocês possam ficar incomodados com a questão de o que ele está dizendo, para vocês ficarem curiosos com isso, para que depois a gente possa trabalhar essa perspectiva que eu falei na introdução, da gente ouvir e entender as pessoas falando e
falar, e ler e escrever. Mas também eu acredito que quando eu estou falando inglês aqui com vocês, tem sempre algum aluno ou alguma aluna que entende, porque gostam de músicas em inglês e gostam de videogame, jogar. Então essas pessoas aprendem muito. Vamos lá voltar para a tela. Então nós temos agora aqui a forma comparativa. O negócio está se mexendo sozinho. Aqui. Comparação. Da mesma forma, similarly, likewise, igualmente. Ó. In the same way, do mesmo modo, just as, assim como, e comparing to, comparado a. Então, esses são os conectivos de comparação, que a gente até estudou, né, recentemente, a comparação com os adjetivos. Aqui nós estamos falando de conectivos. Similarly, my brother also. Olha o also aqui, gente, ó. Lembra do também, ó? Tá no meio da frase, ó. My brother also prefer study at night. Então, aqui, da mesma forma, meu irmão também prefere estudar à noite. Se eu quisesse tirar esse also daqui, eu podia falar aqui, ó, to. Lembra que eu falei para vocês? Similarly, my brother prefers study at night too. Então ficava no final da frase. Lembra que eu comentei para vocês que also fica no meio? Esse exemplo aqui deu direitinho para explicar o que eu havia falado. Ficou bom. Vamos voltar. Aqui, para indicar propósito ou objetivo. So that, para que. In order to, a fim de. E for the purpose of, com propósito de. Então, so that, in order to, for the purpose of, é para indicar propósito ou objetivo. Vamos ver o exemplo. She is saving money so that she can travel. Então, ela está economizando dinheiro, né? Então, por isso, olha só, para que ela possa viajar. Aqui, para exemplificar ou detalhar o que está sendo falado. For example, for instance, such as, to illustrate, include. Então, por exemplo, os dois aqui, por exemplo, tal como, por exemplo, para ilustrar, incluindo, nós temos aqui o exemplo. There are many popular social media platforms such as Instagram and TikTok. Então, tem muitas mídias sociais populares, plataformas, né, de mídia, como o Instagram e TikTok. Para fazer referências, na maioria das vezes, em textos e artigos científicos e acadêmicos, como eu usei isso, viu? Por esses dias atrás. As I mentioned early, como mencionado anteriormente, as started both, como foi dito acima, according to, de acordo com, as we have seen, como vimos, as previously discussed, como discutido anteriormente. Então, esses são os conectivos que a gente vai fazer o quê? Referências científicas ou acadêmicas. Mas a gente também pode usar no nosso cotidiano, só fica muito formal. As I mentioned early, this method is not effective in all situations. Então, como mencionado anteriormente, mais cedo, esse método não é efetivo em todas as situações. Conclusão. Interessante, quando você quiser concluir a sua redação no Enem, né, a gente vai aprender aqui em inglês, mas você pode usar essas palavras aqui, em conclusão, para resumir, em resumo,
no geral, considerando tudo, no geral, para analisar. Então, vocês também podem usar essas expressões aqui, esses conectivos, essas ideias, no Enem. Então, in conclusion, mas em inglês é assim, ó, in conclusion, to sum up, in short, overall, all in all, to wrap up. Então, em inglês, vocês vão usar quando tiver usando para escrever em inglês, falar em inglês, mas isso aqui já ajuda para vocês pensarem aí na redação do Enem. Ó, to sum up, the project was a success thanks to everyone's effort. Então, em resumo, o projeto foi um sucesso. Agradecer a todo mundo, o esforço de todo mundo. Aqui, ó. Então, o projeto ele só foi um sucesso porque as pessoas se esforçaram, né? Então, agora a gente vai praticar. Vamos ver aqui o exercício. Complete... precisa fazer... Alguém tem alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, pode falar. Porque aí eu volto qualquer slide. Qualquer coisa a gente vê na nossa revisão. Complete as frases com conectivos adequados. And, eu vou até colocar a tradução. And, but, because, so, ai Deus, although, embora, ou no entanto, né? Como é que vocês acham? Mas eu não podia, né? Porque se eu for traduzir as palavras, aí vocês vão saber. Ficou aí uma colinha subtendida. I was tired. Eu estava cansado. I went to bed early. Eu estava cansado. Eu fui para a cama cedo. E aí, o que vocês acham? And, but, because, so, although. O que vocês acham? 3 segundos para vocês pensarem nessa resposta. Então, vamos ver a resposta? Because, eu estava cansado porque eu fui dormir cedo. Eu estava cansado porque eu fui dormir cedo. Letra B. Sarah likes English. A Sarah gosta de inglês. Ela estuda muito todo dia. Como é que fica essa frase? Eu vou fazer daqui essa frase. Eu quero ficar olhando para vocês. Quero olhar daqui. Eu peguei esse instrumento. Ups, acho que eu apertei sem querer. Olha lá, já está a resposta. Sarah likes English, so she studies every day. Sarah gosta de inglês, então ela estuda todo dia. Essa outra... Oxe, tá passando... Não, vou ter que voltar lá para a tela, porque tá aparecendo a resposta. Vou voltar aqui. Porque aí você já sabe até... Não sei o que aconteceu. My brother is tall. I am short. Então, aqui, como vocês já viram a resposta, que eu apertei sem querer o botão, então meu irmão é alto, mas eu sou baixo. E é verdade, gente, lá em casa, oh Deus, lá em casa é assim. I like coffee. Coffee. E aí o outro, aqui é chá. Tea. Aqui é chá, ó. Aqui é chá. Ops, tem que pegar aqui o azulzinho. Tea é chá e coffee. Eu lembro meu professor lá do Canadá, ele me corrigindo toda vez eu falava coffee. Coffee, quando você fala em inglês, coffee é tosse. Aí eu chegava lá na cantina e falava assim, I want coffee. Aí ele dava uma tossida. E depois me corrigia. Então eu fiquei, coffee. Tá, gente? Façam isso aí, esse coffee. Tá bom? Então, and tea. Então eu gosto de café e chá. E aqui sobrou qual?
although. Embora, ó, although it was raining, they played soccer. Embora estava chovendo, eles jogaram futebol. Soccer. Futebol. É o nosso futebol. Engraçado que futebol, a palavra futebol na Inglaterra é o nosso futebol mesmo do Brasil. Se a gente for falar futebol em outro país, como na Irlanda, a gente fala soccer. Aí pronto. Ou nos Estados Unidos é soccer, nosso futebol. Entenderam, né? Aqui. Essa já tem até um exemplo. I was hungry, I ate sandwich. Então a gente tem que colocar aqui, reescrever as frases com um conectivo. Como que fica essa... Oh, Jesus. I was hungry, so I ate sandwich. Como é que fica a letra A? She was sick. Aí tem que colocar um conectivo. Although she was sick, she went to the school. Então, embora, viu? Ó, vem no início. Lembra que eu falei que although é no início, o though é no final? Então, como eu estava dizendo para vocês aqui, I like history, I like geography. Aí a gente tem que encaixar esse conectivo aqui. Como é que a gente vai fazer para encaixar ele? O que você... Deixa eu botar aqui no azulzinho. Esse and. Então, I like history. Aí, vamos ver como é que... Vou esperar vocês fazerem aí a atividade. I like history. Ou vocês já fizeram a atividade e agora vão conferir se vocês fizeram correto ou não. Ó, I like history and geography. Agora a gente vai fazer a letra C e aí vocês vão usar o because. They stay home. It was raining. Eles ficaram em casa. Estava chovendo. Então, como é que eu vou encaixar esse porquê? Vamos lá, vamos ver. Eles ficaram em casa porque estava chovendo. They stay home because it was raining. Agora a gente vai encaixar isso aqui, ó. So. Ele estudou muito, ele passou no teste. Então vamos ver aqui, ó, como ficou essa frase. Ele estudou muito, então ele passou no teste. My sister likes pop music. Minha irmã gosta de música pop. Agora a gente tem que colocar o but. Como é que fica? Bem facinho esse. My sister likes pop music, but I prefer rock and music. Vamos para mais uma atividade. Associe a função ao conectivo. Esse then, lembra que a gente tem uns que são de tempo, tá? Tem uns que são de tempo, alguns são para dizer a forma contrária, um para justificar. Então é isso que nós vamos fazer aqui, ó. Tá? A gente vai colocar qual desses aqui é o de tempo, por exemplo. Será que é o then, in another to, because? Então eu vou mostrar para vocês ali na tela que fica bem melhor. Olha só. Then, ó, tempo. In another to, o que vocês acham? Propósito, muito bem, quem falou propósito? Because. O que vocês acham que é o because? Vou dar uma dica, é causa e efeito? Sim ou não? Sim. However, o que vocês acham? É o contraste. Muito bem. Unless é o de condição ou não é? Unless, vamos ver? Condição. Muito bem. Então, essa aula de hoje para vocês é sempre muito bom estar aqui, passando o que a gente aprendeu no passado e lembrando a todos vocês que é um processo
que não precisa vocês pensar, entrar em desespero. Acredito que nós vamos estar sempre buscando outras alternativas e eu preciso que vocês mandem para a gente essas questões que vocês às vezes sentem assim, de as aulas de inglês poderiam utilizar um jeito, nós poderíamos aprender de uma outra forma, porque nós, enquanto professores, a gente pensa, e também porque nós fomos alunos, e aí, juntando essas experiências, você enquanto aluno, nós, quanto já fomos alunos e agora somos professores, se a gente se unir, encaixar isso, a gente vai trazer um aprendizado bem mais positivo para vocês. Então, a aula de hoje foi essa, e como sempre eu digo, estude inglês, mas tenha orgulho da sua cultura, do lugar onde você vive, de você e do nosso país.